Boa noite. Falaremos sobre anatomia e essa parte mais introdutória, né? O livro indicado pelo professor é Anatomia Orientada para a Clínica, de Moore. Aí nós vamos começar sobre o conceito de posição anatômica. Posição anatômica é um corpo ereto, de posição bípede, face voltada para frente e olhar dirigido para o horizonte. Braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Membros inferiores próximos aos pés e paralelos. Conceito de variação anatômica. Normal é o que ocorre com maior frequência na população. Variação anatômica ocorre em menor frequência, mas sem prejuízo. Anomalia ocorre em menor frequência, causando prejuízo funcional. E monstruosidade ocorre em menor frequência e é incompatível com a vida. Exemplo disso, anencefalia. Planos anatômicos. Nós temos os planos de delimitação, que são tipo uma caixa que vai formar em volta do corpo. Nós temos o plano cranial superior, né? O plano caudal inferior ou podálico, é o mesmo, sinônimos. Temos o plano ventral, ou também chamado de anterior. O plano dorsal, ou também chamado de posterior. Aí nós temos também nos planos anatômicos os planos de secção, que vai cortar o corpo. Nós temos o plano mediano e o plano sagital. O plano mediano e sagital é aquele que vai passar exatamente na linha, numa linha vertical entre o nariz, dividindo o corpo em lado direito e lado esquerdo, né? O plano mediano ele divide em partes iguais e existem vários planos sagitais, né? Que vão ser planos paralelos ao plano mediano. Aqui, né? Sagitais, planos paralelos ao plano mediano. Frontais, ou também chamados de coronais, são planos verticais que dividem o corpo em parte anterior e posterior. Transversais ou axiais são planos horizontais que dividem o corpo em parte superior e inferior. Termos de relação ou comparação: superior cranial ou inferior caudal. A gente vai dizer que algo é superior ou inferior a outra coisa. Também podemos usar os sinônimos de cranial e caudal. Aí anterior também podemos chamar de ventral, né? Ou posterior dorsal. Nós podemos dizer que, por exemplo, que a cicatriz umbilical ela é anterior em relação às costas, né? À dorsal. E vice-versa, podemos dizer que a dorsal ela é posterior em relação à cicatriz umbilical. Medial ou lateral, nós também vamos estar comparando em relação ao plano mediano. Por exemplo, na posição anatômica, o polegar ele é lateral em relação ao dedo mindinho. Nós temos também que podemos fazer uma comparação de profundidade, superficial, intermédio ou profundo. Por exemplo, a pele seria superficial, os ossos seriam profundos e o que está em volta disso, a exemplo, os músculos, seria intermédio. Proximal ou distal, isso aí vai ser em relação à origem do membro ou centro de uma estrutura. Por exemplo, nós podemos dizer que o braço ele é proximal em relação ao antebraço. Externo ou interno, o nome já é bastante intuitivo. Externo aquele que está fora, interno aquele que está dentro. Cortes anatômicos, nós temos os cortes longitudinais, que eles vão seguir basicamente os planos sagitais, e os planos transversos, que vão seguir basicamente aqueles planos axial, né? Que vai ser na horizontal. Os planos oblíquos é uma mistura entre o longitudinal e transversal, ou seja, os cortes vão ter uma angulação diferente de 90 graus e de 180 graus. Eixos anatômicos. É preciso imaginar uma linha atravessando as estruturas do nome do eixo. O movimento ele vai ocorrer ao redor dessa linha imaginária. Por exemplo, nós podemos imaginar uma linha antero-posterior, uma linha crânio-caudal e uma linha látero-lateral. E esse movimento ele vai ocorrer em volta disso. É como se a gente colocasse um pino e o movimento vai ocorrer ao redor disso.
Aí vamos ter também os termos de lateralidade de movimento. Unilateral, que só tem um lado. Bilateral, que tem nos dois lados do corpo. Lado direito e lado esquerdo, por exemplo. Ipsilateral ou contralateral. Ipsilateral significa do mesmo lado e contralateral do lado contrário. Nós podemos dizer que o fígado e o rim direito eles são ipsilateral e que o rim direito e o rim esquerdo são contralaterais. Flexão e extensão. Podemos simplificar a flexão dizendo que seria dobrar e podemos dizer que a extensão seria esticar, né, ou endireitar dois segmentos de um membro, por exemplo, né? Aí temos também abdução e adução. É fácil de lembrar porque a abdução tem um B, esse B significa abrir, então a abdução seria abrir e a adução seria fechar. Então quando a gente diz abrir ou abdução ou adução da escápula, estaríamos nesse movimento de abrir ou fechar a escápula. Rotação e circundação. Nós podemos citar um exemplo de rotação, por exemplo, a rotação da parte superior do corpo do tronco, pescoço e cabeça, que seria uma rotação. E uma circundação seria, por exemplo, o movimento de girar os pés, né? Tentar girar os pés. Ou seja, uma rotação é um giro em torno do eixo longitudinal e pode ser medial ou lateral. Já a circundação é um movimento cônico que tem uma combinação de flexão, abdução, extensão e adução. Outros termos que nós temos aqui, né? Pronação e supinação, que na verdade é só uma rotação, né? Do braço, né? Por exemplo. Pronação a gente vai lembrar da barra, né? Que vai ser a palma da mão voltada para frente, né? E supinação seria a palma da mão voltada para a face da pessoa, né? Protusão e retração. Nós temos um exemplo, por exemplo, do ombro. Uma protusão seria você colocar o ombro mais à frente, né? E uma retração seria puxar forçar o ombro para mais para trás, né? Isso seria uma retração. Aí nós temos inversão e eversão. Podemos citar, por exemplo, o pé, né? Inversão. Inversão seria, por exemplo, nós pegarmos o nosso pé e rotacionar ele em direção ao plano mediano. E a eversão seria o contrário, tentar afastar do plano mediano. Oposição e reposição, isso aí vai ser em relação, por exemplo, aos dedos, né? Se a gente pegar o nosso polegar e colocar ele mais próximo do dedo mínimo, isso seria uma oposição. E se a gente retornar, seria uma reposição. Elevação e depressão, nós podemos usar como exemplo o ombro, né? Se nós forçarmos o ombro para cima, né? Seria uma elevação, e se forçarmos para baixo, seria uma depressão. Princípios da construção corpórea. Embora não pareça significante, mas para a turma de 57 caiu uma questão dessa na prova. Antimeria, que significa que o corpo é uma teoria que se diz que o corpo foi formado por duas metades simétricas, esquerda e direita, separadas pelo plano mediano. Paquimeria é uma teoria que diz que o corpo é formado por dois tubos paquímeros, que seria o paquímero anterior ou chamado de visceral, que iria conter a cavidade nasal, oral, pescoço, tórax, abdômen e pélvico, e paquímero posterior ou neural, que seria o sistema nervoso central. Metameria, o corpo seria dividido em segmentos sobrepostos. E por fim nós temos a teoria da estratificação, que o corpo é constituído por camadas sobrepostas.